Essa é a parte 4 dessa narrativa. Sendo assim, se você gosta do meu trabalho, eu peço encarecidamente que você deixe seu like. Isso vai mostrar para mim e para o YouTube também que realmente você apoia o meu trabalho e a continuação dessa história também. Continuamos com o protagonista ativando sua habilidade de cultivo, enquanto lia a página da habilidade de cura que tinha pego do jovem Liao no vídeo passado. Aqui ele descobriu que realmente aquela habilidade da família Liao era um dos fragmentos da técnica Xuan Qin, porém infelizmente ela ainda estava incompleta. Só com aquele pedaço ele já era capaz de curar a doença de seu tio e várias doenças problemáticas também, e mesmo os ferimentos internos de seu corpo tinham sido curados em 10%. Enquanto ele meditava, repentinamente sua esposa levantou assustada por ter tido um pesadelo com a péssima experiência recente. Claramente, ele tentou acalmar ela em seguida, dizendo que ela não precisava ficar com medo pois eles já estavam em casa. No entanto, com lágrimas em seus olhos, ela se perguntava o motivo da sua irmã ter traído ela, já que ela tinha confiado tanto naquela cascavel, e se perguntou também o que ela queria realmente. O MC então revela que já tinha pesquisado o motivo dessa traição, e descobriu que ela estava querendo usar a Divina Dama para poder atender aos caprichos do jovem Liao, e por fim conseguir o novo projeto de carvão da família Liao. Quando a bela senhorita ouviu isso, a dor dela só aumentou ainda mais, já que somente por causa de um projeto, sua irmã acabou traindo ela e fazendo com que ela quase passasse pela pior experiência da vida de uma pessoa. Mas o Sigma de respeito mais uma vez agiu, e disse que queria ter certeza de devolver toda essa dor e sofrimento que eles fizeram sua esposa passar. E já que eles estavam atrás do projeto de carvão, ele não deixaria que eles ficassem com aquilo. A seguir, vemos que Jiang tinha ido falar com o jovem Liao novamente, e ele perguntava o motivo de ele ter ido procurar por ele, já que ele tinha entregue a técnica da arte marcial de sua família, como tinha prometido anteriormente. Logo o MC então responde que tinha voltado para fazer um acordo com ele. Até onde ele sabia, o lobo venenoso sempre gostava de mergulhar suas facas e dardos em veneno, e se ele não estava errado, ainda existia alguns resquícios de veneno no corpo dele, portanto isso poderia ter alguns efeitos nas raízes de seus filhos futuramente, isso se ele não fosse curado, claro. Impressionado por Jiang saber disso, ele pergunta se realmente tinha uma maneira de curá-lo desses efeitos colaterais, e o protagonista responde dizendo que iria curá-lo, porém em troca gostaria do novo projeto de carvão que ele estava desenvolvendo, e tinha mais uma pequena coisa que ele precisava que o jovem Liao fizesse por ele também. Sem muitas opções, o jovem acabou aceitando a cooperar o mais rápido possível com o protagonista, dizendo que quanto mais rápido ele curasse ele, mais rápido ele teria o projeto de carvão que ele tanto queria. Seguido disso, vemos que o jovem Jiang tinha conseguido exatamente o que ele estava querendo, e agora ele era proprietário do projeto de carvão que seu tio e seu primo tanto queriam. Claramente o tio dele acabou ficando revoltado com a vida, quando viu que Jiang Beishen não só não tinha sido destruído, como também tinha pego o projeto que eles tanto gostariam. As escórias da sociedade então disseram que não sabiam como isso tinha acontecido, até porque eles definitivamente mandaram a Divina Dama e o protagonista para a família Liao, porém não faziam ideia do que aconteceu depois, já que eles não conseguiram mais falar com o jovem Liao. Se há uma coisa que eu sempre ouvi falar, é de que se você quer que algo seja bem feito, você mesmo deve fazer. Claramente que essa regra nem sempre se aplica, mas nesse caso especificamente se aplicou, e o tio do MC decidiu ir atrás dele, para tentar pegar o que Jiang tinha ganho recentemente. Não demorou muito e vemos que a escória tinha ido até o protagonista, e logo ele pergunta o que um velho acabado como ele tinha ido fazer ali. Falando no velho, ele perguntava como que Jiang tinha coragem de se fazer de bobo, já que tinha feito seu tio ser preso e ainda por cima tinha mandado alguém para espancar ele. Ao ouvir isso, ele pergunta se seu tio tinha ido até ele então para acertar as contas com ele, e o velho responde que já que ele era seu sobrinho, ele não poderia deixar ele de fora do gancho. Eu também não entendi muito bem essa tradução, mas vamos continuar. O objetivo do Rei das Escórias na verdade era fazer com que Jiang devolvesse a companhia para ele. Como ele sabia do projeto de carvão que ele tinha ganho recentemente, ele imaginava que o MC não tinha experiência suficiente para poder gerenciar a companhia em si, portanto era melhor que ele devolvesse ela para o Velho das Escórias, fazendo assim com que ele se tornasse o diretor administrativo e ter o direito de todas as ações da empresa, enquanto o protagonista ganharia apenas alguns créditos por ter ganho o projeto, e o velho daria a ele alguns lucros somente futuramente. Porém, logo que ele terminou de dizer suas baboseiras, ele foi acertado em cheio por um ovo, e vemos os antigos funcionários dele completamente revoltados com seu antigo chefe, e o velho jurou que iria demitir todos quando recuperasse a presidência. No entanto, ele acabou sendo ameaçado de todas as formas e teve que correr para não acontecer nada pior com ele, já que as pessoas estavam fartas de serem enganadas por ele. Depois de um tempo, ele finalmente conseguiu se esconder dos perseguidores, porém ele foi encontrado pelos seguranças do jovem Liao, que queria vê-lo imediatamente. Falando nele, o jovem estava aproveitando os momentos e disse ao seu tio que queria encontrá-lo já fazia um tempo e pediu para que ele se sentasse. Em seguida, o Velho das Escórias perguntou o motivo de ele ter dado o novo projeto de carvão para o jovem protagonista,
protagonista, já que o combinado era entregar para ele. O estrume de antes então, que levou uma surra, responde que ele não era o tipo de pessoa que quebrava as promessas que fazia. Além disso, ele não tinha conseguido a pessoa que eles enviaram para ele, e também levou uma bela surra do Jian. Ele apanhou tanto que desistiu e entregou o projeto de carvão para o nosso protagonista, deixando o velho de antes completamente surpreso pelo poder que o MC possuía atualmente. Reunido com as escórias, o filho dele falava que o projeto do jovem Liao era ótimo, possivelmente se referindo a um novo projeto talvez. Porém, o dinheiro que era necessário para iniciar ele era muito alto, mais especificamente 500 milhões, além de também ter o fato de que esse projeto estava relacionado com energia nuclear e parecia ser muito arriscado. O velho dos estrumes então responde dizendo que a parte do dinheiro eles simplesmente poderiam pegar um empréstimo com o banco, e se eles pagassem por aquele projeto, eles finalmente poderiam facilmente ser o centro das atenções. Nos pensamentos dele, ele pensava que o projeto de carvão do Jian Beishen seria completamente arruinado, já que não fazia sentido para ele carvão ser melhor do que energia nuclear. O filho da mosca então finalmente concordou com o que seu pai disse, já que o MC tinha enganado eles 3 vezes, portanto estava na hora de revidar. Se possível, ele faria com que a vida de Jian Beishen virasse de cabeça para baixo, portanto ele iria juntar um dinheiro e pegar emprestado também. Falando em juntar dinheiro, ele logo foi pedir para sua atual esposa, dizendo para que eles vendessem as joias que ele tinha comprado para ela recentemente. Um tempo depois, vemos um anúncio de TV onde o Rei dos Gados estava anunciando o seu novo projeto, dizendo que se tudo desse certo, ele seria o rei da nova indústria de energia e combustível, na tentativa de convencer as pessoas a investirem em sua empresa. O MC apenas observava com atenção o show todo, juntamente com o ancião He, e não demorou para que ele pedisse pela ajuda do ancião novamente, mas ele apenas teria que fazer o que o protagonista dissesse quando a hora chegasse. Alguns dias depois, o jovem Liao disse para o velho das moscas que a pessoa mais rica da cidade tinha ido falar com ele, dizendo que ele queria retirar seu investimento do projeto de Jian e gostaria de investir no projeto dele de energia nuclear. Em seguida, ele já foi ao encontro do ancião He, dizendo que ele estava honrado em ter a presença dele ali, porém o ancião disse que um aperto de mãos não era necessário, já que ele não gostava de ter contato com moscas, quer dizer, com as pessoas, e ele já tinha lido os detalhes do projeto deles também. Vemos então o protagonista nos bastidores, dizendo tudo o que o ancião deveria dizer naquele momento, e ele disse que o projeto deles era muito bom, portanto estava disposto a investir 1 bilhão. No entanto, existia um pré-requisito para que isso acontecesse, e o tio dos gados disse que faria qualquer coisa, perguntando em seguida o que o ancião gostaria. O MC então pede para o ancião dizer a eles que se eles fossem capazes de produzir 3 vezes mais em 3 dias a capacidade de uma única unidade, ele faria um investimento imediatamente. Claramente, isso acabou fazendo com que os outros funcionários ficassem em dúvida, além de que isso era muito perigoso também. No entanto, o velho das escórias disse para o jovem Liao, que parecia mais com o filho dele, que ele se calasse, e 3 dias seria o bastante, decidindo assim entrar em contato com sua empresa agora mesmo para conseguir os resultados que o ancião rei esperava. Realmente o rei das moscas fez o que tinha prometido, e entrou em contato pouco tempo depois com uma de suas funcionárias, e ele logo pediu para que eles aumentassem a produção de energia em 3 vezes mais do que o atual, e mostrasse para eles. Porém ela tentou avisar que isso não seria possível, pois era muito perigoso, e ao ouvir isso, o ancião então pediu para que eles deixassem o investimento de lado, e que ele iria se retirar. Isso fez com que o tio do MC ficasse desesperado, e ordenasse imediatamente que ela seguisse suas ordens, do contrário, ela iria perder o emprego rapidamente. Assim sendo, ela decidiu seguir as ordens dele, e ordenou aos funcionários do local para que eles aumentassem a produção 3 vezes mais. Pouco tempo depois disso, um dos funcionários percebeu que a fusão nuclear estava saindo de controle, e assim que ela ordenou que eles desligassem tudo, uma explosão aconteceu no local. Isso fez com que eles ficassem na dúvida do motivo disso ter acontecido, e o velho pensava que era apenas uma falha no sinal, porém a força da explosão foi tão grande que fez os vidros do local se quebrarem. Quando ele finalmente percebeu o que tinha acontecido, começou a entrar em desespero, e não somente ele, mas o seu filho também, e a explosão vinha exatamente da produção de energia nuclear deles. O ancião, revoltado com o projeto perigoso que eles tinham, disse que ele não deveria assumir um trabalho difícil se ele não era capaz de fazer isso. Portanto, se ele não tinha capacidade, não era para ele fazer promessas vazias como a que ele fazia, além de odiar pessoas como ele que querem apenas lucros, e disse também para que ele sequer lembrasse que um dia o ancião esteve ali. Como estava tudo acabado, a escória tinha até mesmo esquecido de como ficar em pé, e acabou de ficar de joelhos se lamentando por ter perdido tudo por um único erro dele. No anúncio na TV agora, era anunciada uma tragédia que aconteceu na produção de energia nuclear. Nesse momento, vemos a família Mosca em uma pequena casa, caindo aos pedaços já, pedindo dinheiro emprestado para todos os seus parentes, porém nenhum deles aceitou ajudá-los. A cascavel traidora, que só pensava em dinheiro, dizia chorando que não gostava de viver em um lugar como aquele, e nem mesmo seu esposo gostaria de estar ali. Porém, como o banco tinha tomado sua casa e todos os seus bens de valores que eles possuíam, além do dinheiro também, eles não tinham como fazer nada a respeito disso. O filho da mosca então pergunta se o pai dele teve algum sucesso em pedir dinheiro para seus parentes, porém ficou mais do que claro que nenhum deles quiseram ajudar. Finalmente a sucuri envenenada prestou para alguma coisa, e disse que tinha uma pessoa que eles ainda não
tinham tentado pedir dinheiro emprestado, e era justamente o cara que ele mais temia na Terra, nosso querido protagonista Jian Bei-shen. Enquanto o MC assistiu o ancião dar um discurso para a polícia em rede nacional sobre a explosão que aconteceu recentemente, a secretária dele dizia que o tio dele tinha ido com algumas pessoas querendo falar com ele. Como ele estava com uma dívida de centenas de milhões, ele provavelmente tinha ido até o protagonista na tentativa de conseguir um dinheiro emprestado, e perguntou se deveria enviar alguém para mandar eles embora. Porém, o Sigma disse que não precisava fazer isso, já que estava planejando isso há muito tempo, aguardando pelo dia que seu tio iria pedir dinheiro para ele, decidindo acabar com as forças deles pessoalmente. Logo que ele foi ver seu tio, perguntou o que ele tinha ido fazer ali, além de que não seria apropriado se as pessoas o vissem daquela maneira. A Score então disse que tinha acabado de descobrir que sua nora teve a ousadia de enganar sua própria irmã mais velha, dizendo que a levou até ele somente para se desculpar pelo ocorrido. O protagonista então pergunta como que eles planejavam consertar isso. Além disso, ele não aceitaria um simples pedido de desculpas verbal, portanto, acreditava que ela merecia ser punida pelo que ela tinha feito. Isso fez com que todas as moscas do local ficassem sem reação após esse comentário do jovem Jian, e nos pensamentos do velho já deu pra ver que ele pensava que seria fácil demais enganar o protagonista, mas claramente ele se enganou. Falando nele, Jian pergunta o que tinha acontecido, e se eles não tinham ido ali para reparar as coisas, a não ser que eles realmente estivessem ali somente para enganá-lo. E logo então o pai da mosca ordena a seu filho que ele ensinasse uma boa lição para sua esposa. E preparem-se para ver uma cena que finalmente estava na hora de ter acontecido. Recomendo inclusive que peguem uma pipoca para ver essa cascavel recebendo uma bela punição. Nesse momento ela acaba recebendo um belo tapa em sua face, de seu próprio marido. Depois disso, ela perguntou como ele teve coragem de bater nela de verdade, já que o combinado entre eles era apenas ele fingir que tinha batido nela. Porém, quanto mais ela falava, mais ela apanhava, e ele dizia pra ela que ela merecia tudo aquilo por causa dos erros que ela tinha cometido. Revoltada com ele, ela o chamou de bastardo não utilizável, já que ele teve coragem de bater em sua própria esposa somente para conseguir dinheiro emprestado, e que também estava errado em ter casado com ele. Além disso, se ela soubesse a forma que ele agiria agora, no passado, ela jamais deveria ter terminado com Jian Bei-shen, e assim ela nunca passaria por uma situação como essa. Esse comentário dela fez com que ele perdesse completamente a paciência e finalizasse a garota ali mesmo, mas ainda deixou com vida, claro. Sem contar que ele também disse a ela que agora que seu ex era dono de uma empresa multibilionária, ele sequer gostaria de ter alguma coisa com ela. E vemos a mosca completamente esmagada por alguém de sua própria espécie, completamente nocauteada no chão. Quando o tio pergunta se Jian estava satisfeito com a punição que ela recebeu, ele responde que não estava mais irritado, portanto eles poderiam ir embora. Porém, como o pai das moscas se recusou a sair inicialmente, o MC perguntou se ainda tinha algo que ele gostaria de se desculpar, mas ele respondeu que não. Na verdade, eles estavam enfrentando muita dificuldade financeira recentemente, portanto eles gostariam de pedir um pouco de dinheiro emprestado para ele. No entanto, Jian mencionou que se lembrou de 5 anos atrás, quando seu pai estava seriamente doente, e ele também tinha pedido dinheiro emprestado para seu tio, e pergunta se seu tio se lembrava do que ele tinha dito para ele exatamente 5 anos atrás quando seu pai faleceu. Como o cara estava com amnésia, ele repetiu exatamente as mesmas palavras que seu tio disse a ele, dizendo que em vez de dar dinheiro para um perdedor como ele, seria melhor criar mais alguns cachorros. Isso fez com que o rei das escórias ficasse completamente de joelhos perante nosso Sigma de respeito, assumindo que estava errado e implorava pelo perdão dele, já que se ele não os ajudasse, infelizmente eles estariam completamente acabados, ou felizmente na verdade. Jian diz ao seu tio que ainda possuía alguns ressentimentos em seu coração, porém como ele viu que seu tio estava bem velho, ele não poderia deixá-lo naquela situação. Assim sendo, ele propôs uma nova solução para ele. Basicamente, seu tio precisaria aprender a latir como um cachorro e latir algumas vezes para Jian. Assim, o protagonista iria criá-lo como um cachorro de verdade. Naturalmente, ele estaria disposto a pagar pelo cachorro que ele teria, e pergunta o que seu tio achava disso. Mas para ele, Jian Bei-shen estava passando dos limites, e eu acho que o orgulho dele é grande demais para fazer algo assim. No entanto, o filho da mosca sequer pensou 2 vezes, e logo começou a ficar de joelhos e a latir como um cachorro realmente, como nosso protagonista tinha pedido. Como seu cunhado latiu direitinho, ele não estava mais irritado com ele, portanto poderia ir junto com sua secretária para poder pegar o dinheiro. Porém, aquele dinheiro só poderia ser usado por ele. Sendo assim, se ele descobrisse que o dinheiro tinha sido usado por seu pai, ele definitivamente iria pegá-lo de volta. E ele disse que jamais iria deixar que seu pai tocasse em uma moeda daquele dinheiro. Quando o tio do MC viu seu filho indo sozinho falar com a secretária, ele acabou ofendendo ele, dizendo que cuidou de seu filho por todos aqueles anos e ainda assim de nada adiantou. Porém, o filho dele respondeu que durante todo aquele tempo, eles estavam gritando e sendo espancados como ratos de rua, e estava cansado de todo aquele sofrimento, além de ter passado todos aqueles dias sem uma única moeda no bolso.
Assim sendo, se não fosse pelo seu pai, ele jamais estaria naquela situação. Portanto, ele não reconhecia mais como pai, e quem tivesse dinheiro seria o pai dele, ou seja, o protagonista. Falando nele, ele perguntou para seu tio se ele não iria aprender a latir que nem um cachorro, e já que isso não iria acontecer, ele simplesmente deveria sair dali, já que ele não era bem-vindo em sua empresa. O tio então disse que até mesmo se curvou perante ele, pedindo para que o MC não maltratasse tanto assim, e se ele apenas desse o dinheiro para ele, ele simplesmente iria ir embora na hora. Já que seu tio não queria aprender a latir, John pensou em um outro meio de fazer com que seu tio ganhasse uma pequena quantia em dinheiro. Como no passado ele colaborou com o grupo Glory para poder trair o pai de John, ele disse para seu tio que se ele dissesse quem eram as pessoas que ele tinha colaborado no passado, ele poderia dar a ele o dinheiro. Mas é claro que ele começou a disfarçar, dizendo que ele jamais poderia trair seu pai, e não conhecia ninguém do grupo Glory também. Porém, nos pensamentos dele, vemos que era completamente o oposto do que ele tinha dito. Até porque um homem tinha avisado para ele no início que se ele revelasse quem ele era, provavelmente algo de muito ruim aconteceria com ele. Como seu tio se recusou inicialmente a dizer alguma coisa, o MC simplesmente decidiu se retirar. Porém, ele logo começou a contar tudo o que sabia, dizendo que era um cara chamado Xu Wenhui, e ele era amigo do pai dele na escola. No entanto, alguns anos depois, ele simplesmente desapareceu e nunca mais foi visto. Ao ouvir o nome da pessoa que traiu seu pai, a ira tomou conta de John novamente, e seu tio tentava conseguir ainda o dinheiro que ele tinha prometido anteriormente. Logo, ele tirou um cartão que possuía 200 mil de crédito, e pelo visto ainda não era o bastante para seu tio. John então disse que já que seu tio não aprendeu a latir e apenas deu uma pequena parte de uma informação, ele estava dando o suficiente apenas pela informação dele. Em seguida, o tio dele começou a latir como um cachorro, como tinha feito seu filho anteriormente, mas de acordo com o protagonista, agora era tarde demais para ele fazer isso. Sem contar que ele já tinha um cachorro, que era o filho dele, portanto não precisava de mais um, e agora seu tio deveria ir embora. Isso fez com que ele ficasse completamente revoltado com a atitude de John, dizendo que até mesmo tinha se curvado a nível de um cachorro e aprendido a latir, mas ainda assim a única coisa que ele tinha conseguido eram míseros 200 mil. Depois disso, ele foi carregado pelos guardas, dizendo que John estava ganhando muito dinheiro, e não custava nada ele fazer um pequeno favor ao seu velho tio. Em seguida, ele acabou recebendo um belo par de algemas como presente, e a bela policial de antes aparece dando voz de prisão a ele. O motivo era que ele era suspeito de forçar sua equipe a operar a usina de energia violando as leis e causando uma explosão, na qual resultou casualidades significantes, mas ele dizia que isso era impossível, já que ele tinha dito para a polícia que eles operaram a usina nuclear sem a permissão dele. Porém, o protagonista disse que naquela manhã, ele viu o ancião rei mostrando evidências da gravação dele para a polícia. Ele era o único responsável pela explosão na usina nuclear. Como seu tio tinha comentado sobre a vingança contra o protagonista recentemente, ele disse que jamais o Rei das Moscas conseguiria isso, até porque passaria o resto de sua vida na prisão. Alguns dias depois, vemos o soldado principal do protagonista indo entregar uns documentos para seu general, e logo ele estava de joelhos em sua frente dizendo que a investigação sobre o cara que ele buscava tinha sido concluída com sucesso. 5 anos atrás ele recebeu uma grande quantia de dinheiro em sua conta, se referindo à pessoa que seu tio tinha dito anteriormente. Assim sendo, ele começou a trabalhar com o tio do MC para vender o pai dele, e agora ele usava o nome falso de Mao Wenilan, e ele atualmente estava em Jiangnan, e continua no comando de vários negócios do Glory Group. Ao olhar mais precisamente as evidências e também a foto da escória que tinha traído seu pai no passado, ele se lembrou que aquela pessoa era a mesma que tinha mandado alguns capangas darem uma bela surra no nosso protagonista, além de ter sido ele também que ordenou que eles o jogassem no mar para virar comida de peixe. Depois disso, ele disse para seu soldado que fosse com ele depois do banquete de celebração para Jiangnan, e ele jurou que iria acabar pessoalmente com a vida de Xu Wenhui e erradicar todas as pessoas que não valiam nada por trás dele também. Nesse momento, vemos a Divina Dama recebendo uma bronca de sua mãe, onde a Cascavel estava dizendo para sua filha exigir que o MC passasse as ações do grupo Jiang para o nome dela, mas pelo visto ela não queria fazer isso, já que ele ajudou e muito anteriormente, inclusive salvou a vida de seu pai também. Porém, a sucuri envenenada ingrata começou a dizer besteiras atrás de besteiras, dizendo que ele iria trair ela com a secretária que ele tinha. No entanto, ela dizia que Jiang e Zhang Miao não tinham esse tipo de relacionamento. Por falar nele, logo ele chega para buscar sua esposa para o banquete de celebração. A tia, que era afiliada do carinha com o tridente que pega fogo, disse que tinha algumas coisas para discutir com ele, e ele perguntou o que ela gostaria. Logo ela então diz o que gostaria que ele fizesse, e sua filha disse para que ela não fosse tão gananciosa assim. Claramente ele acabou fingindo estar surpreso com a atitude da sogra tóxica que ele tinha, mas deixou que ela continuasse falando as baboseiras a respeito do que ele deveria fazer com sua empresa. Porém, dessa vez a velha acabou passando dos limites e disse que se ele não quisesse passar suas ações para o nome de sua esposa, era para ele se divorciar dela imediatamente. Isso fez com que a Divina Dama finalmente tomasse uma atitude e respondesse por si mesmo, e ela disse que definitivamente jamais iria se divorciar dele, independente se ele tivesse dinheiro ou não. Portanto, a jiboia da sua mãe deveria parar de pensar somente nisso. Isso sim acabou fazendo com que ele ficasse relativamente surpreso com a atitude de sua esposa, pois não pensava que ela iria agir daquela maneira, ainda mais indo contra a mãe dela, e logo ela o puxou para fora dali, para que assim eles fossem ao banquete de celebração. De acordo com a
Cascavel é envenenada, ela estava fazendo isso somente pelo bem de sua filha, e um dia ela ainda iria se arrepender de agir daquela maneira. Ele então comenta que o que a mãe dela disse até que fazia sim sentido, já que eles eram casados e era hora de ele passar suas ações para sua esposa, mas ela disse que não queria e queria ganhar o dinheiro dela por ela mesma. Ao ouvir isso, ele diz para ela pensar nisso como se fosse uma forma de ajudar seu marido então. Portanto, ele gostaria de pedir encarecidamente à sua esposa querida que pudesse tomar conta disso tudo e o ajudasse de agora em diante. E ela, envergonhada com a atitude dele, acabou dizendo que iria relutantemente aceitar a oferta de seu marido. Na abertura do banquete de celebração, ele anunciou que sua esposa agora seria responsável por administrar os negócios de sua empresa. Porém, pouco tempo depois ele viu sua secretária o chamando, dizendo que o ancião rei gostaria de vê-lo, pois disse que tinha algo muito importante para discutir com ele. Logo ele foi ao encontro do ancião perguntando o que ele gostaria dele. Enquanto ele conversava com seu amigo, a divina dama começou a procurar pelo protagonista, já que estava pretendendo chamar ele para uma dança, até que finalmente ela viu onde ele estava, e vemos que uma outra pessoa estava de olho nela discretamente. O ancião disse que realmente precisava da ajuda dele com algo muito importante dessa vez. Aquela garota era uma amiga, a filha de um deus da fortuna, Feng Kashen, do grupo Jian Shen, da cidade de Jiangnan, e o nome dela era Feng Shen Shen. Nome estranho. Ela comentou que as pessoas que a protegeram anteriormente mal conseguiram sobreviver por muito tempo, portanto ela pediu para que eles enviassem alguém para protegê-los, e se o protagonista pudesse ajudá-los a ficar em segurança, o grupo dela iria recompensá-lo com uma enorme quantia em dinheiro. Quando o MC percebeu a presença de um ser suspeito se aproximando da garota, ele ordenou que seu soldado agisse imediatamente, e assim ele o fez, protegendo a garota de ser deletada da história naquele momento. Além disso, com muita facilidade ele conseguiu fazer com que o cara de antes fosse completamente apagado, mas para surpresa dele, um outro deles acabou pegando sua esposa como um método de segurança e disse que se ele quisesse que sua esposa permanecesse com vida, ele deveria apagar a garota em sua frente imediatamente. Além disso, ele contaria somente até 3, e se ele não tomasse uma atitude, ele iria dar adeus à sua querida esposa. Antes que a contagem pudesse terminar, ele acabou tomando uma atitude e disse para a senhorita Feng que isso era uma emergência, portanto era para ela cooperar com ele. Logo ela pergunta o que ele tinha achado do pedido dela, e ele acabou dando um beijo na bela senhorita dizendo que aceitava o pedido. Caso você não se lembre do pedido que ela fez para ele, foi para que ele chamasse alguns caras do exército para proteger ela e o pai dela. Essa ação dele acabou deixando todos ali completamente surpresos. Enquanto o bandido ficava revoltado por ele ter beijado a garota, ao invés de ter feito o que ele tinha pedido, o soldado do protagonista aproveitou a oportunidade para poder libertar a divina dama, e finalmente conseguiu apagar o segundo capanga também. Logo que ele foi ver como sua esposa estava, ele acabou recebendo um belo de um tapa, que sinceramente me deixou surpreso por ele não ter sido nocauteado, já que pareceu que foi bem forte. Ele disse para a divina dama que precisou agir daquela maneira, pois não tinha outra forma de distrair o bandido para poder salvar ela, e ainda disse que não tinha nada entre ela e ele, portanto pedia por favor para que ela não ficasse brava. A deusa então decidiu se retirar, e quando ele pergunta onde ela iria, ela responde educadamente seu marido, dizendo que não era da conta dele. Quando o soldado dele perguntou se ele deveria tentar persuadir sua esposa, ele responde que não seria necessário e poderia deixá-la ir, mas ainda assim pediu para que ele enviasse algumas pessoas para que a seguisse discretamente. Além disso, como tinha acontecido um grande acidente no banquete de celebração, alguém teria que acalmar os convidados e se desculpar pelo incidente. Jian então pediu para que seu soldado preparasse um jato particular dele imediatamente após o evento, e estava na hora de eles irem para Jiangnan acertar as contas com o cara que traiu o pai do MC. Temos então o corte para o aeroporto, e ele perguntava para seu soldado como estava indo o pedido de investigação de Feng Shen Shen, que é a garota que tinha sido beijada recentemente por ele. O soldado então responde que todas as tentativas de deletar a garota estavam conectadas com o grupo Glory, e eles estavam tentando controlar as forças policiais nos distritos de Jiangnan, e um outro grupo estava competindo com eles também, chamado Jin Shen, porém o grupo Glory não estava nem perto desse grupo quando se tratava de negócios, por isso eles começaram a usar técnicas como apagar as pessoas contra seus adversários. A ambição do protagonista só aumentou ainda mais, e ele jurou que faria com que a escória que traiu seu pai se tornasse o inutilizável de Jiangnan, assim todos poderiam pisar nele. De repente eles começaram a ouvir uma grande aglomeração de pessoas, e vemos algumas pessoas preparando o local para uma grande ídolo pelo visto. Porém, em certo momento, enquanto eles preparavam as escadarias, uma fanática maluca acabou empurrando o senhor de idade das escadas, fazendo com que o pobre coitado caísse imediatamente. A fanboy, escória da sociedade sem coração nenhum, disse para os outros seres que, sinceramente, eu não consigo nem achar palavras para descrever eles, para que eles tirassem o velho do caminho, pois estava atrapalhando. Cara, na moral, como eu gostaria de ver essa garota apanhando muito mais do que a ex do protagonista apanhou, velho. Isso seria música para os meus olhos. Antes que eles pudessem tirar o senhor do caminho, o protagonista aparece rapidamente dizendo para eles não se mexerem, e ele foi ao resgate do nobre senhor que estava caído nas escadas há um tempo. A Naja
Cascavel Suprema, a garota que merece apanhar tanto até o Joey virar do avesso, perguntou se eles já tinham parado de conversar, já que a sem noção da ídolo dela estava prestes a chegar ali, fanboy nojenta. O protagonista então responde que aquela área pertencia somente ao aeroporto, e pergunta quando que se tornou dela por acaso para ela chegar lá e tomar de conta. Além disso, ele perguntou se ela estava cega dos ouvidos, já que sequer tentou ajudar o senhor que estava caído no chão há um tempo já. Para complementar ainda mais, ele disse que eles idolatravam insetos e moscas que eram tão desrespeitosos quanto eles, já que sequer eles respeitavam as pessoas mais velhas. A supremacia dos insetos então disse que ele não tinha o direito de falar sobre sua ídolo, e os fanboys nojentos acabaram ficando revoltados com a vida, concordando com o que a escória tinha dito anteriormente, além de dizerem para ele se desculpar e retirar o que ele disse. Porém, ele perguntou o que aconteceria se ele não fizesse isso, e ela ordenou que um de seus gados fosse até o MC para ensinar uma lição a ele. No entanto, a mosca sequer aguentou o único chute do soldado do protagonista, e já foi arremessado para longe. De acordo com os estrumes de gado, esse jovem era faixa preta no clube de Taekwondo, e ainda assim foi atingido facilmente. A Naja Suprema começou a dizer que iria chamar todos os fãs do clube das toxicidades para poder ir atrás do protagonista, além de publicar coisas ruins sobre ele na internet também. Ao dizer isso, ele pergunta se eles não tinham medo do que poderia acontecer quando a ídolo deles descobrisse a forma que eles agiam, mas a Cascavel disse que não, até porque de acordo com ela, a ídolo deles apoiava completamente as ações de seus fãs. Isso fez com que o protagonista decidisse tomar uma atitude a respeito disso, já que eles tinham se tornado tão valentões e violentos somente por causa da aprovação e suporte dela. Ele ordenou a Zhao Kun, que era seu soldado, para que ele contatasse os escritórios parceiros de cultura deles e dissesse para eles banirem completamente a popstar que eles tanto admiravam, e assim seu soldado seguiu suas ordens. A Cascavel de antes começou a dizer que ele não era ninguém, para pensar que era capaz de fazer alguma coisa para prejudicar a ídolo dela, mas ele apenas ignorou isso tudo e foi falar com o senhor novamente, que dizia para ele ignorar aquelas pessoas, já que ele poderia acabar passando por maus bocados por causa deles. Porém, o MC disse para o senhor não se preocupar, e que ele logo iria ver que o que ele tinha dito realmente iria acontecer. A Medusa acabou recebendo uma ligação em seu telefone, e rapidamente a expressão dela mudou completamente ao ouvir que sua ídolo tinha sido banida, e o show dela também tinha sido cancelado ali, além de que todos os álbuns dela também tinham sido deletados das prateleiras. Só então, o ser tóxico que poluía completamente o ar no local em que ela estava, percebeu que o protagonista tinha dito anteriormente era verdade, e não apenas um mero blefe da parte dele. Logo ela se recompõe e diz que os ídolos não deveriam pagar pelos erros de seus fãs, pedindo por favor para que o protagonista não banisse ela. No entanto, ele a considerou claramente culpada, até porque se ela não tinha habilidades para controlar seus fãs, não tinha necessidade alguma de ser uma ídolo. Assim sendo, era melhor que ela fosse banida, já que esse é o melhor fim que ela poderia ter. Ela começou a atuar perfeitamente, se fingindo de pobre inocente, achando que era uma pobre garotinha que tinha cometido um engano. A jiboia tóxica estava pensando que iria conseguir alguma coisa se fazendo de pobre coitada na frente do nosso Sigma, mas ela simplesmente se enganou completamente. Além disso, eu acho que o protagonista não desejava mal algum para essa garota, até porque a cara feia dela já era punição suficiente para que ela tivesse pesadelo todos os dias. Ao ver que ele ignorou completamente a coisa feia, ela começou a culpar o gado dela de antes, dizendo que isso tudo era culpa dele, além de que eles fizeram algo com ela que realmente não tinha acontecido. Isso fez com que ele ficasse completamente revoltado, dizendo que chamaria seus companheiros de luta para ensinar uma boa lição ao protagonista e ao seu soldado. Seguido disso, Jan tinha levado o senhor a um local mais calmo e percebeu que o pulso dele estava indicando um ataque cardíaco. Sem demoras, ele pediu para Zhao que desse a ele algumas agulhas de acupuntura, e logo ele começou o tratamento do velho, que rapidamente acordou após uma agulhada na testa. O velho, impressionado por ter sido salvo pelo protagonista mais uma vez, o agradeceu pelos seus feitos e perguntou onde ele tinha aprendido tais habilidades de cura, mas ele disse que tinha aprendido uma coisa ou outra de medicina chinesa, portanto ele ainda não estava fora de perigo. Quando ele estava prestes a aplicar mais algumas agulhas para poder melhorar o estado do senhor, uma garota aparece repentinamente, dizendo para que o protagonista parasse exatamente onde ele estava. Além disso, ela perguntou como ele teve coragem de enganar o avô dela, dizendo que chamaria a polícia para Jian. Porém, o velho disse que ela tinha entendido errado, e que aquele jovem na verdade tinha salvo sua vida 2 vezes, portanto, era para ela se desculpar com o protagonista pela forma rude que ela agiu anteriormente, mas ela se recusou a se desculpar com a fraude que vendia falsa medicina, de acordo com ela. Isso fez com que o velho ficasse indignado com a atitude de sua neta, mas o MC disse para ele não se preocupar com isso, já que eles realmente tinham que sair dali em breve de qualquer maneira. A garota então comentou que ele era muito esperto para uma mera fraude, e disse para que ele saísse logo dali, e isso fez com que o velho tivesse mais um ataque cardíaco por causa de seu estresse. Em seguida, vemos que o protagonista estava a caminho da casa de Feng Shen, e o soldado comentou que seus soldados estavam posicionados no subúrbio, esperando para encontrar com eles e o grupo Feng para a missão de proteção, mas o que eles não esperavam era que o carro deles seria rapidamente encurralado por alguns faixa preta em Taekwondo. E vemos o garotinho de antes, o fanboy, que foi lançado para longe com apenas um chute, mostrando para seu veterano quem era que tinha dado uma surra nele. De acordo com o superior dele, ele iria ensinar uma boa lição para as pessoas que fizeram aquilo com seu aluno. E logo a escória de antes começou a provocar o protagonista. O
chamando de jovem heróico que tinha feito a coisa certa, perguntando em seguida se ele era tão corajoso agora para sair do carro e lutar, já que todos os irmãos de luta dele estavam ali. Jian, ao ouvir isso, disse que se eles se apressassem e fugissem dali imediatamente, poderia ser que não fosse tarde demais para eles. Porém, o jovem duvidou disso e perguntou o que ele quis dizer com aquilo, além de estar falando um monte de besteiras por estar com medo. Porém, não demorou muito para que os caminhões do exército chegassem em seguida, fechando completamente os carros dos faixa preta. Um dos soldados acaba comentando que eles eram muito corajosos, e o outro perguntou como eles se atreviam a atacar alguém do exército. Portanto, pediu para que eles mostrassem o quanto eles eram bons primeiro, e já que eles queriam tanto lutar, os soldados perguntavam se poderiam acompanhá-los nessa luta, fazendo com que eles entrassem em completo desespero logo em seguida. Se você tá gostando dessa série, eu peço encarecidamente que você deixe seu like para mostrar que você apoia o meu trabalho. E não, eu ainda não estou 100%, porém eu vou tentar dar o meu melhor de agora em diante para voltar a narrar os vídeos. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima.